Bom, eu quero falar um pouquinho agora sobre uma apuração do Caio Junqueira. Os líderes do Congresso pediram ao governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva para adiar a apresentação do texto da PEC que permite o aumento no Bolsa Família para R$ 600. Essa informação aí foi confirmada pelo senador Wellington Dias, ao Caio Junqueira. Há uma expectativa de que eles possam discutir agora esse plano com um pouco mais de calma e que esses dados, todos os detalhes que envolvem essa PEC sejam apresentados na próxima semana, só depois do feriado, exatamente também por conta dessa repercussão depois da fala de Luiz Inácio Lula da Silva ontem em relação às regras fiscais. Então, essa equipe do PT agora vai debater esse assunto. O Wellington Dias, inclusive, comunicou à imprensa sobre isso, sobre a necessidade de ampliar esse debate, de conversar mais, para que então possam apresentar essa PEC de uma forma mais esclarecedora a partir da semana que vem. Vamos conversar com a Basília Rodrigues, né? Vamos conversar com a Basília, inclusive, né, foi numa entrevista coletiva, Randolfo Rodrigues disse isso, queria adiar essa PEC para a semana que vem, Basília, porque há uma dificuldade enorme de se chegar a um consenso do valor dos gastos e quais benefícios estariam incluídos. Aparentemente, o formato já está martelo batido mesmo de uma emenda à Constituição, porque até isso era dúvida no início, né? Se seria por PEC, medida provisória, ou dar um outro tipo de engenharia orçamentária para tirar recursos e garantir esses R$ 600 de Auxílio Brasil. Superada, então, essa dúvida sobre vai de PEC, não vai, agora há uma avaliação do governo externada aí pelo Randolfo Rodrigues, ele que é um dos integrantes da equipe de transição, que agora não é o momento. A PEC, que a proposta não está madura o suficiente para ser encaminhada ao Congresso Nacional. Precisa enxugar. Uma minuta da proposta, a qual teve acesso o nosso analista Caio Junqueira, apontava a cifra de 175 bilhões de reais. Depois da repercussão negativa, repercussão no mercado também, repercussão no meio político, de fato, sobre por que tanto dinheiro, isso já foi sendo ali colocado no forno, né? Foram diminuindo esses valores para 70, 80 bilhões de reais. Mas o bolo não está bom ainda para ser encaminhado ao Congresso Nacional e votado neste momento. O que o governo eleito quer? Retirar o Auxílio Brasil do teto fiscal. Então, furar o teto ainda é uma dúvida. Muito obrigado, viu, Basília Rodrigues? Inclusive, né, a fala de Wellington Dias vem no sentido de, após as agendas de ontem, dado algumas sugestões apresentadas pela Câmara e pelo Senado, sentiu-se a necessidade de voltar a conversar com o presidente Lula sobre essa situação. Por isso, a gente vai chamar agora o Theo Cury, que também falou com Randolfo Rodrigues. Randolfo mencionou o motivo, né, de se jogar para a semana que vem, de se conversar mais com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre a preparação dessa PEC. Você pode trazer detalhes para a gente, por favor, Theo? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Boa tarde, bom dia para você ainda, um ótimo dia para quem nos acompanha. É uma fala de Randolfo Rodrigues aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do Gabinete de Transição, atualizando a tramitação e como será esse cronograma de tramitação da proposta de emenda à Constituição para concretizar, para cumprir as promessas de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito. Randolfo disse que depois de uma reunião ontem na residência oficial da presidência do Senado com Rodrigo Pacheco e líderes que participaram, líderes parlamentares que participaram dessa reunião, houve um pedido dos líderes para que essa apresentação do texto fosse adiada. Então, um texto que havia uma previsão inicial de que fosse apresentado ainda nessa semana, deve ser apresentado na semana seguinte, na semana que vem. Um texto ainda vem sendo discutido pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, conversas que vêm sendo lideradas por Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito e o coordenador-geral da equipe de transição, e por Aloysio Mercadante, que é responsável pelos núcleos temáticos dentro do gabinete de transição. Conversas que vêm acontecendo ao longo dessa última semana. A ideia é apresentar esse texto na semana que vem, de acordo com Randolfo Rodrigues, a expectativa
de que esse texto comece a tramitar no Senado Federal, onde ele deve começar a tramitar no final de novembro, na última semana de novembro, e a expectativa é que depois de ser aprovado no Senado, vá para a Câmara dos Deputados. Randolfo Rodrigues diz que na avaliação mais otimista, até o dia 17 de dezembro, a expectativa é de que esse texto seja aprovado tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Claro, a ver os próximos passos. Só para contextualizar, eu estou aqui no Teatro do CCBB, onde logo mais deve ter uma entrevista coletiva da equipe que faz a coordenação política do gabinete de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Obviamente, ao longo da programação, a gente vem atualizando o desenrolar dessa reunião que começou às 10 horas da manhã. Theo, só tira uma dúvida. Então, Randolfo Rodrigues não falou nada em relação a valores e nem quais benefícios. Isso ainda está sendo discutido, né? Esse é o impasse. Tudo sendo discutido ainda, Marcela. Ele disse que ainda não quer antecipar os valores, isso ainda vem sendo discutido, mas disse da necessidade de incluir o combate à fome nesse texto e é o que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vem fazendo ao longo dos últimos dias. Ontem, inclusive, se emocionou aqui nesse mesmo palco, falando da fome e da intenção do governo de zerar a fome que aumentou ao longo dos últimos anos. Logo mais, então, tem essa fala coletiva, uma entrevista concedida pelos integrantes da equipe de transição da área de coordenação política que estão reunidos desde cedo e que devem falar logo mais com a imprensa.